Nós vamos ler então o texto bíblico, o 2 Reis, capítulo 5, texto no qual nós vamos basear a mensagem desta noite. Segundo Reis, capítulo 5, o texto a rigor seria o capítulo todo, mas nós vamos ler os primeiros versículos. É uma das histórias mais conhecidas das Escrituras Sagradas, a história de Naamã. Naamã, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria na sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai. E eu termino aí, meus irmãos, a leitura. Eu estimulo até a todos a que, quando chegarem em casa, leiam o capítulo inteiro. Certamente será muito produtivo para você, será uma leitura rica e bastante estimulante. Mas eu quero, antes de efetivamente começarmos, mais uma vez orar. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, pedimos-te que a Tua palavra alcance os nossos corações, venha falar conosco, com cada um de nós, por quanto nós precisamos. Temos a necessidade de sermos alimentados por ela, desafiados no nosso cotidiano, por aquilo que é instrução Tua. Portanto, Deus, abre os nossos corações, tira de nós qualquer obstáculo que possa impedir a compreensão clara e objetiva da Tua vontade. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O nosso texto, meus irmãos, como eu disse há pouco, é um texto bastante conhecido. Se não todos que estão aqui, bastante gente certamente conhece. A história da cura de Naamã. Enquanto cantávamos há pouco, junto com a Andréia, eu fiquei imaginando se Naamã conhecesse essa música, essa seria uma das suas prediletas. Porque fala, uma música que fala de cura e a cura que vem do Senhor. Mas talvez vocês se surpreendam um pouco, porque embora o que mais salta aos nossos olhos seja exatamente a cura de Naamã, o que eu gostaria de falar com vocês nessa noite é um pouco diferente desse tema que geralmente é o grande destaque. Para você que talvez não conheça a história de Naamã, eu quero aqui, de maneira extremamente breve, colocar aqui um resumo, apresentar um resumo da história dele. Vamos lá, nesse tempo de Naamã, o país, a nação que dominava, eu vou ser um pouco ousado aqui na minha colocação, que dominava o planeta todo, que tinha domínio sobre os reinos daquele tempo, era a Síria. O rei da Síria era um homem chamado Ben-Hadad II. Para que você conheça um pouco melhor o contexto, Israel naquele tempo era dividido em duas localizações, Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte estava lá o rei Jorão, no Reino do Sul, Josafá. E aí então estão esses personagens, com destaque aí para o rei da Síria. Voltemos agora a Naamã. Naamã então era um grande general da Síria, extremamente conceituado e, diga-se de passagem, muito, muito querido ali pelo rei. Porém, um homem, apesar de vitorioso e com muito sucesso na sua vida profissional, era um homem doente, alguém que tinha lepra. E na época essa doença era bastante vergonhosa, vexatória, e
diga-se também, com destaque, incurável. A medicina naquele tempo não tinha condições de resolver esse problema. O que ocorre aqui, meus irmãos, é que uma adolescente, o texto nos diz que era uma menina escrava, mas essa adolescente, que trabalhava na casa de Naamã, mais precisamente para a esposa de Naamã, sabedora que era da lepra do seu patrão, diz à esposa, a patroa dela: olha, tem alguém lá em Israel, um profeta, que pode resolver o problema de Naamã, pode curá-lo. Naamã ouve isso, se interessa muito, pede autorização para o rei para ir até Israel, consegue uma carta, vai com essa carta até Israel, entrega a Jeorão, o reino do norte, o rei do reino do norte. O que ocorre aí é que Jeorão, diante daquela carta, ele se assusta, e ele entende, num primeiro momento, que aquela carta na verdade era uma provocação, talvez um sinal de guerra que pudesse acontecer, porque afinal de contas, na carta estava escrito: olha, você deve curar Naamã. Jeorão olha para si e diz: mas eu não consigo curar ninguém, ele está me provocando, porque eu não vou conseguir resolver esse problema, e eles virão contra mim em guerra. Muito bem, Naamã está para voltar para casa. Eliseu, o profeta, ouve essa história e manda chamar Naamã à sua casa. Naamã vai até aquela casa, encontra-se com Eliseu. Um mensageiro de Eliseu diz: olha, você deve ir até o rio Jordão e banhar-se 7 vezes. Há uma resistência de Naamã quanto a isso, mas por fim ele resolve fazer o que foi instruído. Ele é curado, vai até Eliseu e o agradece por isso. Não apenas o agradece, mas se converte, passa a ser um servidor e um adorador do Rei dos Reis, o Deus de Israel. Aqui nós temos um pequeno resumo da história de Naamã. Há mais algumas coisas que nós vamos ver daqui a alguns instantes, mas aí está o cerne de toda essa história, meus irmãos. Entretanto, há uma pergunta que deve nos nortear ao longo desta fala: quem é que cura Naamã? Quem é que cura Naamã? Por mais óbvia que seja essa resposta, há algumas implicações que devem nos fazer pensar seriamente. Eu chamo a atenção sua do versículo 15, que é o versículo central desse texto, que nós não lemos ainda e vamos ler agora. Veja comigo o versículo 15. Voltou ao homem de Deus. Naamã, depois de passar lá pelo rio e ser curado, ele volta a Eliseu. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis agora a fala de Naamã, e eu gostaria que você lesse comigo. Leiamos: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Até aí. Meus irmãos, essa frase é essencial, crucial, fundamental e determinante aqui no texto. Porque afinal de contas, o que nós encontramos a partir dessa frase, e olhando para o contexto, que vamos conhecer melhor daqui a alguns instantes, nós percebemos aí que esse texto, meus irmãos, entre outras coisas, a rigor, fala, atenção, da verdadeira religião. Daquilo que é verdadeiro, não daquilo que é aparente, não daquilo que faz de conta que é, mas daquilo que é real, concreto, divino de fato. Fala de uma religião onde Deus é o autor de todas as coisas, o dono de tudo, aquele que soberanamente dirige todas as coisas e todas as vidas criadas por Ele. E a pergunta nesse caso é: há alguma vida que não foi criada por Ele? Se a resposta é não, todas as vidas, portanto, foram criadas por Ele. Todas as vidas e tudo é conduzido, norteado soberanamente por Ele. A religião verdadeira é onde Deus está no centro e não o homem. E esse texto fala disso, meus irmãos. Esse texto aponta para isso.
E nesse capítulo em especial nós encontramos aqui, e eu quero caminhar junto com vocês, pensando precisamente nisso. Esse texto nos aponta aqui pelo menos 3 vertentes de religiões, que são mostradas ou apresentadas com todas as suas nuances, e com todos os seus aspectos ou implicações teológicas e comportamentais. Religiões que são vistas aqui, representadas em particular pelos 3 personagens que estão contidos aqui nesse capítulo. E quem são esses personagens? Naamã, Eliseu e Geazi. Nós ainda não conhecemos todos, porque nós não chegamos neles durante a leitura, mas eles estão aqui dentro desse capítulo, e eles vão mostrar para nós, por meio das suas atitudes, por meio daquilo que fizeram e falaram, 3 religiões distintas, diante das quais nós precisamos fazer algumas considerações, e pensar a partir disso na nossa própria vida e na relação nossa com Deus. A primeira religião que eu aponto aqui tem a ver com Eliseu. É a religião dos verdadeiros profetas. A religião de verdadeiros profetas. Ora, Eliseu era um profeta. E profeta, especialmente no Velho Testamento, era um homem muito especial. Um homem de Deus, de fato. Um mensageiro de Deus, diga-se de passagem, com muito poder. E destacado por causa disso, inclusive. Era aquele que recebia revelações de Deus e tinha a obrigação consigo diante do Senhor de revelar, de mostrar aquilo que Deus tinha a dizer e precisava dizer para o povo. Eventualmente, o próprio Deus, por meio de manifestações milagrosas e poderosas, mostrava através dos seus profetas, que aquela palavra dita por aqueles profetas vinham de fato da parte do Senhor. Eliseu, por exemplo, é alguém que revela poderes sobrenaturais, miraculosos, a partir do que Deus faz através dele. O poder não estava em Eliseu, estava em Deus, e Deus o utiliza para fazer milagres, ou demonstrar a sobrenaturalidade que vai além dos nossos olhos. No capítulo 4, por exemplo, eu inclusive estimulo você a ler posteriormente, depois, lá na sua casa, o capítulo 4, e ali você vai encontrar pelo menos 2 exemplos de ações espantosas da parte de Deus por meio de Eliseu. Eu cito 2 aqui. O primeiro deles tem a ver com uma mulher que se torna viúva, tem 2 filhos. Ela é viúva de um homem que era discípulo de Eliseu. Essa viuvez gera uma crise financeira naquela casa. Ela não tem dinheiro para pagar absolutamente nada, pode perder a sua casa, inclusive, pode perder seus filhos, para que aquela dívida fosse saldada, ou fosse resolvida. Mas Eliseu propõe o seguinte: olha, você tem azeite, e você vai fazer isso, e diz para ela o que precisa ser feito. No final das contas, ela tem uma quantidade imensa de azeite para vender, ela vende todo o azeite, paga todas as dívidas, e ainda sobra para ter lucro e viver uma vida tranquila. Milagrosamente, aquela situação é resolvida, através de Eliseu, pelo poder de Deus. Mas no mesmo capítulo você tem uma segunda história, a história da mulher sunamita, uma mulher casada, junto com o seu marido, resolve beneficiar com uma moradia Eliseu, o profeta Eliseu. Em contrapartida, Eliseu diz para ela: o que é que você precisa? Era uma mulher rica, aparentemente não precisava de nada, mas ela era estéril. Então Eliseu diz para ela: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela se surpreende com aquilo, e de fato, depois de 1 ano ela tem um filho. Passado alguns anos, aquela criança se torna um menino, enquanto o menino, ele tem um problema de saúde repentino e morre. Eliseu vai na direção daquela mulher, a sunamita, e ressuscita aquele filho. E mais um milagre é feito, para provar, tanto para aquela viúva, como para essa mulher estéril, que aquele homem chamado Eliseu era um homem de Deus.
e que Deus agia através dela. Agora, meus irmãos, eu queria que nós olhássemos muito brevemente para a nossa realidade hoje, que parece ser, de certa forma, um pouco parecida. Mas vamos pensar em algumas questões aqui. Há hoje, meus irmãos, não somente hoje, mas durante décadas, durante séculos, tem sido assim. Há aqueles que adoram imagens. Vamos pensar nos nossos dias. Imagens de Jesus, ou imagem do Padre Cícero, etc. Há aqueles que usam eventualmente objetos que entendem são objetos santos e acreditam que esses objetos, uma cruz pequenininha ali, ou uma pirâmide, ou algo que se possa pensar aí, colocar nessa lista, e aí alguns creem que esses objetos, eles podem por si só fazer alguma coisa. Também há aqueles que acreditam no poder sobrenatural de um pai ou de uma mãe de santo. Eu trago aqui para os nossos dias, inclusive o caso lá do João de Deus, que está preso desde o ano passado, cujo personagem de destaque na sociedade teve clientes importantíssimos aqui no Brasil, como 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que recentemente declararam impedidos ou suspeitos de julgar o caso de João de Deus, porque eles foram clientes, não sei se esse é o nome, né, do João de Deus. Gente estudada, acadêmica, com pós-graduação, crendo, acreditando nisso. Vamos nos aproximar um pouco mais da nossa realidade. Veja, há também igrejas que dizem ter poderes especiais para cura ou para milagres, e usam esse argumento para dizer que são verdadeiras igrejas de Deus. Dizem mais ou menos assim: o Espírito Santo está em nossa igreja, por isso é que acontecem os milagres, todos esses, especialmente de cura. Esse é o argumento. Mas observe o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, não precisa ir lá, apenas ouça. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, observe, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Você pode observar alguma semelhança com os nossos dias? Então Jesus diz assim: eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais essas iniquidades. Meus irmãos, Jesus cura, há milagres da parte do Senhor, todas essas ações sobrenaturais, elas são verdadeiras e são legítimas dentro das nossas igrejas e muitas vezes dentro das nossas vidas. Nós cremos, cada um de nós, no poder indescritível, inenarrável de Deus. Deus pode fazer muito mais, diz as Escrituras Sagradas, do que aquilo que pensamos ou do que aquilo que imaginamos. Deus pode ir muito mais além do que as nossas limitações nos permitem. Entretanto, meus irmãos, a pergunta não é se Deus faz ou não faz, mas é se essas pessoas que dizem isso e se levantam como alguém de destaque nesse sentido, elas são pessoas verdadeiras ou não? Elas são verdadeiras ou não? Há muitos profetas falsos, meus irmãos. Muitas vezes parecem líderes consagrados, mas a rigor não são. Falam com piedade sobre Deus, com palavras doces, mas a motivação dessas pessoas muitas vezes é outra. A motivação não está na glória de Deus e no benefício que se pode trazer como sendo instrumentos do Senhor, mas a motivação é outra. Muitas vezes, e para dizer a bem da verdade, muitas vezes mesmo a grande motivação se resume em atenção, em poder e em dinheiro. Poder e dinheiro.
eu trago aqui a lembrança do pastor Everaldo. Se você viu jornais essa semana, você deve ter visto o nome dele, pastor Everaldo, lá do Rio de Janeiro, preso pela polícia brasileira. E preso por quê? Porque a despeito de ser pastor, um profeta de Deus, o desejo dele, a ambição dele era dinheiro e poder. São lobos, na verdade, meus irmãos, não são ovelhas. Como diz Jesus em Mateus capítulo 7, cuidado com os falsos profetas, porque se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Portanto, meus irmãos, a bem da verdade são ladrões, são assaltantes, são golpistas. É preciso tomar cuidado, porque é isso que essas pessoas são. Agora olhe para Eliseu. Eliseu não usa o poder que havia nele, dado por Deus, para se enriquecer. Quando Naamã é curado e volta até Eliseu, à sua casa, sabe o que Naamã traz consigo para entregar para Eliseu? Isso está lá no texto. Ele traz 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes de gala. E se você não sabe disso, possivelmente não, esse conjunto todo equivale ao que seria hoje a cerca de 500 mil reais. Aproximadamente $500.000 Naamã vai entregar para Eliseu, como prova sincera e honesta de gratidão, dizendo: olha, está aqui, eu quero expressar a minha gratidão por aquilo que você fez comigo, me curou, eu estou bem agora. Durante tanto tempo eu procurei ter isso, a cura da minha pele, não passar mais vergonha. Você resolveu o problema, está aqui, resolveu o meu problema, então está aqui $500.000 para você. Qual foi a reação de Eliseu? Ele diz: não, eu não aceito. O que é que Naamã está aprendendo aqui com Eliseu, sendo aqui um instrumento de Deus? Eliseu está mostrando, Deus está mostrando para Naamã que Deus é o único Deus verdadeiro e que não há outro semelhante a Ele, que não há Deus em toda a terra a não ser em Israel, como é a declaração que encontramos de Naamã aqui no versículo 15. Naamã está aprendendo que quem tem Deus tem tudo. Tem tudo. O verdadeiro profeta, meus irmãos, portanto, mostra que a verdadeira religião, atenção a isso, não é negócio. A verdadeira religião não passa por isso. Você paga a Deus, você paga e Deus é salvo, e Deus te salva. Bem, não é assim, de jeito nenhum. Mas infelizmente muitas pessoas pensam exatamente dessa forma, e algumas instituições cristãs inclusive se aproveitam dessa ignorância de alguns e da falta de fé de outros para conseguir o que desejam. No entanto, meus irmãos, a verdadeira religião, ouça isso, a verdadeira igreja, o verdadeiro profeta, tudo isso revela ao mundo a misericórdia de Deus e mostra ao mundo a graça divina que não custa nada, que não custa absolutamente nada. Portanto, meus irmãos, a primeira religião que nós encontramos aqui é a religião dos verdadeiros profetas, dos verdadeiros profetas. Mas há uma outra religião que o texto nos aponta, agora por meio de Naamã. Observe bem isso. É a religião dos orgulhosos. A religião dos orgulhosos. É interessante aqui ver como Naamã se tornou crente. Olhe para mim, Naamã não era crente. Naamã não conhecia Deus, ele não vivia em Israel. Ele vivia, na verdade, numa região chamada Arã, um país bem próximo de Israel. E ali em Arã,
Naamã adorava o seu Deus, um Deus que se chamava Rimon. Você não conhecia, eu o apresento aqui. Um Deus chamado Rimon. Regularmente Naamã ia ao templo para adorar aquele Deus. Entretanto, aquele Deus não tinha poder para curar Naamã. Veja, de novo, Naamã continuava doente, leproso, uma doença sem cura. Provavelmente Naamã tinha tentado tudo, mas nada havia resolvido o seu problema, inclusive o seu Deus. Aparentemente ele estava perdendo já toda a sua esperança, quando finalmente ele ouve a sua escrava, a escrava da sua esposa, dizer, eu volto lá no versículo 3, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Meus irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui, eu preciso fazer uma pausa, para considerar de maneira extremamente breve, exatamente aquilo que por muitas vezes não é observado no texto. Esta menina, esta adolescente, veja, ela era uma escrava. O versículo 2 diz que levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Alguém que, adolescente, não está mais no seu país, possivelmente longe de todos os seus parentes, mas ela vem de Israel. E de alguma maneira, o texto não diz, mas de alguma maneira, no seu coração havia uma convicção muito grande de Deus na vida dela. Alguém que, apesar das circunstâncias, fala com respeito, com carinho e com convicção da sua própria fé. Ela admira o trabalho do profeta Eliseu e ela revela essa admiração por meio das suas palavras. E agora observe a rigor, meus irmãos, essas palavras dessa adolescente, dessa mocinha aqui, essas palavras, elas mostram aquilo que é verdade sobre o profeta e sobre Deus. E observe, a verdade, ela sempre honra, ela sempre exalta, ela sempre engrandece o nome de Deus. A verdade sempre engrandece o nome de Deus. E é isso que ela está fazendo aqui. O Deus verdadeiro exalta, proclama o Deus que revela toda a verdade sobre todas as coisas. Jesus mesmo diz de si próprio, eu sou o caminho, e o que mais? A verdade. Eu sou a verdade. Você que é cristão, você anuncia que a palavra de Deus é a verdade. E o que essa menina está dizendo aqui é a verdade. E por isso há um destaque, ou pelo menos deveria haver um destaque importante para ela e para aquilo que ela diz. A fé daquela adolescente era realmente muito grande, meus irmãos. Lembre-se, uma escrava num país estrangeiro, mas apesar disso continua a crer em Deus. Eu creio que nós podemos aprender algumas coisas com este exemplo. Falar, veja, com respeito e convicção sobre Deus, em qualquer situação, isto é algo que eu e você precisamos sempre ter em mente. Não é bem dizer a Deus, bem dizer ao Senhor é falar bem dele, não é bem dizer a Deus só quando as coisas estão em ordem, tudo bem, mas é falar bem dele, glorificá-lo, exaltá-lo, mesmo quando as coisas estão difíceis. Isso nós aprendemos com essa menina aqui. Observe, nós não sabemos como as palavras podem tocar o coração das outras pessoas. E o que ocorre quando essa menina abre a boca, mesmo sem ter consciência da abrangência e do alcance que aquilo que ela está dizendo vai ter, o fato é que tem. Porque a partir daquilo que ela diz, eu queria que você ouvisse isso com muito carinho, a partir daquilo que ela diz, a vida de um homem é transformada. Naamã ouve e toma uma decisão de sair de onde ele estava e ir até Israel, e lá ele é curado, e lá ele se converte.
Mas onde tudo isso começa? Com essa frase dessa adolescente aqui. Então essa segunda lição nós aprendemos com essa menina, meus irmãos. Olha aqui. As nossas palavras, elas devem ser sempre benditas diante do Senhor, porque elas podem produzir resultados muito maiores e muito mais profundos, podem alcançar vidas, mentes e corações, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não tome ciência disso. Vidas podem ser mudadas e transformadas por aquilo que eu e você diz. Mas voltemos para Naamã, e a partir desse momento, do momento em que essa menina diz o que diz, e aí Naamã vai até Israel, nós vamos encontrar agora aqui um homem orgulhoso, absurdamente orgulhoso, mas que ao final é quebrantado diante do poder de Deus. Naamã era assim, orgulho em pessoa, não estava acostumado a se submeter, até porque era um general e como tal, estava acostumado apenas a dar ordens. Mas vejam, ele chega em Israel cheio de si, com uma carta do seu rei ali em suas mãos. Naamã então se apresenta com o seu carro, seus cavalos, e com uma altivez vai até a casa de Eliseu. Não sai do carro, fica esperando que Eliseu vá até ele. Afinal de contas, ele não queria se humilhar em frente ou diante daquele profeta. Ele já tinha, segundo o seu próprio pensamento, se humilhado, tendo que ir até aquela simples casa do profeta Eliseu. Só ali já bastava. Porém, o profeta não sai de dentro de casa, você já conhece isso. Manda um mensageiro, não para pedir desculpas, mas para dizer algo que ele deveria fazer. E o que ele deveria fazer? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão a tua carne, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo, diz o versículo 10. Veja, Naamã fica muito irritado com aquilo que ele entende ser um desrespeito, diante do que ele pensava de si próprio. Ele se sente humilhado. Afinal de contas, Naamã era um homem extremamente orgulhoso. Naamã, meus irmãos, não sabia disso, mas Deus estava ensinando algumas coisas para ele. Estava ensinando, por exemplo, que ele podia até ser um homem importante em Arã, lá na sua terra natal. Na sua terra, ele podia mandar, mas ele está aprendendo aqui que ele pode mandar até certo ponto, mas ele não manda em Deus, e ele não manda no profeta de Deus. Naamã estava aprendendo que tinha que observar a lei do reino de Deus, uma lei que ele não conhecia. E sabe o que diz a lei do reino de Deus? Mateus 23:12 diz: todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Naamã estava aprendendo a se humilhar perante Deus. A ordem era: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Olhe para mim, 7 vezes. 7 vezes. Agora veja, ele tinha que tirar a roupa e entrar e sair do rio, tirar a roupa novamente, entrar e sair do rio 7 vezes. Agora, quem vai fazer isso? Honestamente, quem vai se lavar 7 vezes? Eu penso que não há muitos homens que fariam isso. A maioria, talvez, depois da segunda, terceira, quarta vez, vai dizer: está bom, já é o bastante, e vai embora, porque não aguenta um negócio desse. Sobretudo alguém que está cheio de si. Por que ele faz isso? Por causa do seu orgulho. Ele não quer se humilhar perante Deus, e via de regra, meus irmãos, pessoas orgulhosas não querem se humilhar. Não querem passar por isso. Não querem viver essa experiência. Mas ouça, é preciso se humilhar. É preciso que isso ocorra. Porque essa é a única maneira de receber as bênçãos de Deus, não há outra forma. Não há outra maneira.
pessoas cheias de si, nariz em pé, salto alto, achando-se mais e melhor, não são abençoadas por Deus. Não são. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, não diz as Escrituras Sagradas? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele vai exaltar. Longe de vós, longe de mim e de você, toda alta exaltação. E é isso aqui que está acontecendo com Naamã, e é isso que tem ocorrido com tanta gente. E é isso que tem ocorrido tantas vezes comigo. E eu não sei, talvez com você. Pois bem, depois da 7ª vez, Naamã estava curado. Não estava curado só do corpo, mas da sua mente e do seu coração. E aí então ele descobre o único Deus. Descobriu que os outros deuses eram simplesmente uma mentira. Descobre que há apenas um Deus em toda a face da terra e em todo o universo. Ele volta agora mudado, transformado, e ele vai ao encontro de Eliseu. E veja como a coisa está diferente agora, meus irmãos. Agora ele mesmo sai do carro, entra na casa e se apresenta diante do profeta. Agora sim, ele revela respeito pelo profeta do Deus Altíssimo. À semelhança daquela menina, lembra-se? Que tinha um respeito pelo profeta, porque sabia que aquele homem era um homem de Deus de fato. E sabe como que ele mostra esse respeito e essa mudança? Ele mostra dizendo aquilo que nós lemos agora há pouco no versículo 15. Agora, diz Naamã, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã se converte, se torna um crente, e agora ele quer servir a Deus, dentro da sua casa, no seu país e na sua terra. Não quer mais oferecer holocaustos ou sacrifícios a outros deuses, mas ele quer fazer isso única e exclusivamente ao Deus de Israel. Meus irmãos, a verdadeira religião é aquela onde a palavra de Deus é pregada e é prática, é anunciada e vivida cotidianamente. É isso que aquela menina, aquela adolescente, e agora Naamã vê, enxerga em Eliseu. O orgulho de Eliseu impedia que ele enxergasse Deus, o impedia de ver um homem que era do Senhor. Mas agora o orgulho caiu por terra. Uma situação muito parecida com aquela que ocorre com o apóstolo Paulo, quando ele cai do cavalo lá em Atos capítulo 9. Literalmente cai do cavalo e todo o seu orgulho se desfaz naquele momento. A partir daí Paulo passa a enxergar Deus. E passa a enxergar de fato aqueles que foram salvos pela cruz de Cristo como seus irmãos. Naamã está vivendo uma experiência absolutamente semelhante. A verdadeira religião, meus irmãos, é aquela, portanto, pregada e praticada não apenas pelo pastor, não apenas pelos líderes que estão junto com o pastor, mas a verdadeira religião é aquela que é praticada por todos os membros ou pelos membros de qualquer igreja ou de uma igreja local. Essa é a verdadeira religião. Mas eu termino aqui e aponto finalmente, muito rapidamente, uma terceira religião, que é aquela religião onde a religião dos que buscam só o seu interesse. A religião dos que buscam só o seu interesse. E quem é que representa essa religião? Geazi. Diferente de Naamã, Geazi já conhecia de longa data a Deus. Geazi é um personagem que está dentro do capítulo 5 aí, e ele é discípulo de Eliseu, anda junto com Eliseu e vem fazendo isso há muitos anos. Veja, Geazi era ajudante de Eliseu, ele havia testemunhado inúmeros milagres de Deus e tinha feito muitos milagres que Deus havia feito através de Eliseu. Geazi havia
visto muita coisa da parte do profeta e ouvido muito das suas palavras. A pergunta nesse caso então é, ouça, como é possível um homem que vivia tão perto de Deus e tão perto do profeta de Deus, tentar enganar o profeta e a Deus, justamente a Deus que vê todas as coisas e conhece todas as coisas? Lembre-se, Deus sabe tudo, cada detalhe da sua vida Deus conhece. Deus conhece as coisas que você faz escondido e que você não gostaria que ninguém soubesse. Deus sabe. O Salmo 139 mostra isso, no Salmo todo, mas eu destaco aqui os 3 primeiros versículos desse Salmo. Davi diz lá no Salmo 139, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Que coisa, meus irmãos, que coisa. Tudo que você pensa, Deus sabe. Tudo que você diz, mesmo que alguém não tenha escutado, Deus sabe. O que você digitou ali no WhatsApp e você apagou, porque não deveria mandar, Deus sabe que você escreveu aquele negócio ali. Deus sabe tudo sobre você e não há nada que você possa esconder dele. Entretanto, Eliseu sabia disso tudo. Sabia que Deus era um Deus onisciente e ainda assim fez o que fez. Talvez você não saiba o que ele fez, mas vamos colocar aqui. Quando Naamã vai embora, depois de Eliseu dispensar a oferta lá do 500.000, Geazi ao lado de Eliseu, talvez ficasse pensando o seguinte: puxa, mas esse homem vai embora, não vai deixar nada com a gente, veja, ele foi curado, recebeu uma bênção tão grande, ele não vai nos abençoar com nada. E aí então Geazi sai atrás de Naamã, mente para Naamã, conta uma mentira para ele, e com essa mentira ele consegue alguns trocados, alguns valores consigo. E a consequência disso foi terrível. A história nos conta. Geazi não sabia que Deus teria ciência de tudo, sabia. Mas aí nós temos um problema, meus irmãos. Talvez Geazi ele conhecia todas essas coisas, mas ouça agora com muito carinho isso. Talvez Geazi conhecia todas essas coisas a respeito de Deus, mas conhecia isso de maneira absolutamente teórica apenas. Teórica. Neemias, ou melhor dizendo, Geazi, aparentemente tinha uma intimidade com o profeta, mas ele não tinha intimidade com o Deus daquele profeta. E agora veja, meus irmãos, talvez essa seja uma verdade nos nossos dias também. Muita gente dentro das nossas igrejas parece manter uma relação com Deus muito parecida com a que Geazi mantinha. Gente que ama a igreja, gente que ama a instituição, gente que ama as pessoas que frequentam essa instituição, mas não amam o Deus dessa igreja e não amam o Deus dessas pessoas. E meus irmãos, isso é bastante preocupante. O fato aqui no texto, meus irmãos, é que com dor no coração Geazi viu Naamã sair com todas as suas riquezas e não deixar nada ali para ele ou para o profeta. E diante disso, meus irmãos, diante dessa preocupação e dessa dor no coração que Geazi revela, nós encontramos aqui aquilo que de fato domina o coração de Geazi. O que é que domina o coração de Geazi, meus irmãos? Definitivamente não é o amor que ele tinha por Deus, não era o amor que ele tinha pelo profeta. O que domina o coração de Geazi é o interesse pelo dinheiro e pelos bens materiais, e por tudo aquilo que tanto o dinheiro como os bens materiais poderiam proporcionar para o seu conforto e para o seu bem-estar. Será que você está me entendendo? O interesse de Geazi estava nisso, não em Deus e não no profeta, mas em si mesmo. No fundo, o que Geazi tinha como meta e como objetivo de vida, embora isso ele não verbalizasse, como tantos não verbalizam isso, no fundo, o interesse de Geazi
era em si mesmo, era nos seus próprios desejos. A igreja de Deus sempre viveu essa realidade. E talvez viva ainda hoje isso. E talvez até viva essa realidade até Jesus Cristo voltar. Gente que visita ou, quem sabe, permanece na igreja apenas para resolver os seus problemas familiares ou seus problemas profissionais. Gente que visita ou permanece na igreja apenas para receber ajuda material, ajuda financeira, conseguir dinheiro para o remédio, conseguir dinheiro para a comida. Gente que adentra a igreja, fica nela, permanece nela, se torna pastor para conseguir um bom salário e viver bem a sua vida. Mas nada tem a ver com Deus. Enfim, gente que está na igreja tão somente para satisfazer os seus próprios interesses. Mas alguém poderia perguntar: mas é errado querer ser feliz buscando esses benefícios dentro da igreja? Olha que pergunta, cabe essa pergunta. Não é melhor estar dentro da igreja buscando essas bênçãos, esses benefícios, do que estar lá fora buscando ser beneficiado, quem sabe através das drogas, ou do sexo, ou de transações financeiras ilícitas, e com isso ficar rico, ou quem sabe até mesmo buscando legitimamente algumas coisas que a sociedade aceita, como cair de cabeça na profissão, ou no bem-estar da família, mas mantendo Deus longe de tudo isso. Será que não é melhor estar na igreja do que nesses outros ambientes? Não. E eis a minha resposta aqui, meus irmãos. A resposta a essa pergunta, a resposta é essa. Antes, importa obedecer a Deus do que obedecer os desejos e interesses dos homens, inclusive os próprios interesses. É melhor obedecer a Deus do que a si mesmo. Atos capítulo 5, versículo 29. Você quer uma outra resposta? Buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos concluir então, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude você. Que Deus nos ajude a manter os interesses dele em primeiro lugar na vida. Que Deus nos ajude a nos mantermos humildes e pequenos diante do Deus que tudo faz. Que o Senhor nos ajude a manter uma santidade verdadeira diante dos homens e, sobretudo, diante de Deus. Meus irmãos, é assim que eu quero ser. É assim que eu quero viver a religião. Uma religião onde Deus esteja em primeiro lugar. Uma religião onde a humildade pessoal seja percebida por mim, mas sobretudo por Deus. Eu quero viver uma religião, meus irmãos, onde a vida de santidade seja legítima, seja verdadeira e real. Me permitam a expressão, não uma santidade hipócrita, falsa, de aparência. Que Deus nos ajude nisso. Que você queira isso. Que todos nós queiramos isso. Vivermos a verdadeira religião. Vivermos de tal forma que Deus se agrade e que Deus tenha prazer. Amém, queridos? Que Deus nos ajude assim. Nós vamos cantar o último hino, nos colocando de pé. Na verdade é um cântico